Oi, gente, quero hoje começar o vídeo com uma reflexão. Por que você pede, cobra ou pensa tanto na criança diferente de você? Como assim, Fernanda? A criança tem que ter um horário para dormir. Eu não, eu me viro. A criança tem que comer bem. Nossa, hoje não deu tempo de eu almoçar e tá tudo certo. Criança precisa gastar energia, ir para a natureza, brincar, se divertir. Eu tô tranquila aqui, se eu ficar o dia inteiro no computador, não deu tempo, escritório, rotina pesada, tá tudo bem. E no fundo, a maioria das pessoas, e talvez seja o seu caso, chame isso de maturidade, que você cresceu, e adulto é isso mesmo, né? Mas eu chamo isso de arrogância emocional. Não é no sentido de soberba, de você se achar superior, não, mas no sentido de você achar que você tem que dar conta, de que pra você é assim mesmo, que só basta aceitar. Mas se eu te disser que é exatamente esse tipo de pensamento que acaba acarretando uma sobrecarga e um prejuízo na sua saúde mental? Então, será que realmente o adulto não precisa, que você não precisa se divertir, que você não precisa ter contato com a natureza, que tudo bem para você essa privação do sono, essa falta de previsibilidade? E isso tudo, se a gente parar para pensar, e construir aqui um raciocínio, isso é em busca da produtividade, isso é em busca de você fazer mais, de você fazer melhor, de você estar ali sempre se cobrando um nível em excesso. E quando eu falo aqui de arrogância, tá, gente? Eu não estou falando aqui de juízo de valor, julgamento moral, nada disso não. Eu estou dizendo que é um comportamento muito comum e que a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Porque enquanto adulto, por vezes você pode se colocar num papel de ter que aguentar porque você compreende alguma situação. Então você acha que você pode dormir menos e que, não, tudo bem, eu lido com isso, eu dou conta disso depois. Você acha que você pode ignorar o seu corpo, se está com fome, se está com sede, se precisa se movimentar, acha que só uma espreguiçada na cadeira resolve a situação e não é bem assim. Você ignora o seu emocional. Não é possível que eu esteja chateado com isso, não é possível que isso esteja me incomodando. Não, vou mentalizar como adulto, vou pensar como um adulto. Você acha que você pode ignorar o lúdico, o prazer, rir realmente, se divertir, ter momentos assim durante o dia, imaginar coisas boas, pensar em coisas boas, sonhar, ignorar o descanso. Esse é um ponto assim crucial, para essa diferenciação que muitas vezes eu vejo acontecendo do adulto e da criança. E com uma frase de que você tem responsabilidade, que adulto é assim mesmo, que a vida é assim, que não dá para fazer diferente, que você tem que se acostumar. E isso cria aí uma fantasia perigosa, Como se você fosse uma máquina. Só que máquina não adoece. E ser humano sim, adoece. E o primeiro passo para esse tipo de comportamento é uma doença emocional. Então, quantas e quantas vezes eu vejo ansiedade, burnout, até uma tristeza mais profunda, uma depressão mais rasa, que vem justamente de situações onde não é alguma coisa traumática, alguma coisa que aconteceu de forma pontual ali, mas que é essa questão crônica, esse comportamento crônico que vai te adoecendo aos poucos. E por vezes você nem percebe. Agora vamos olhar o que você pensa, independente de você ser mãe, ser pai, mas olhando a criação de uma criança. O que você supostamente entende que a criança precisa? A criança precisa dormir cedo, ter um horário para dormir, para que ela tenha uma qualidade de sono e ela se recupere à noite, para que ela tenha um dia bom. Ela precisa comer direito, então ter alimentos, o famoso descascar mais, desembalar menos. Ela precisa brincar, ela precisa ter esse momento do brincar. Ela precisa se movimentar, Então, assim, não são só brincadeiras tipo massinha, ela precisa correr, ela precisa ir para natureza, ela precisa ir para o play, para grama, quem tem acesso, então, à natureza, melhor ainda. Ela precisa se movimentar, ela precisa ter contatos pessoais de qualidade, então ter um momento de qualidade com seus cuidadores, ter um momento de qualidade com as pessoas que ela ama. Ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa imaginar. Então, criança, quando você pensa numa criança, você imagina já aquela mente fervilhando, borbulhando de ideias, Ela precisa descansar, então ela precisa ter um momento, dependendo da idade, a soneca da tarde e o horário de dormir, ou não tem mais soneca da tarde, ok, mas ela precisa ter uma rotina, desacelerar para que ela, no momento certo, adormeça e tenha um bom sono. Ela precisa de previsibilidade.
Quando a gente fala em previsibilidade, a gente não está falando de uma rotina chata, estática, não, mas a gente está dizendo que eu sei como o meu dia vai funcionar e isso me traz uma tranquilidade para eu viver o que está acontecendo agora. Porque se eu estou aqui gravando esse vídeo e eu não sei o que vai acontecer depois, qual é a qualidade que eu vou aqui ter essa interação com vocês? De que forma eu vou falar aqui com vocês? Então, ter uma previsibilidade reduz minha quantidade de sinapses, o meu nível de elucubração para saber o que vai acontecer logo depois. E por que a gente exige isso de uma criança? Porque a gente sabe que sem esses componentes ela não se desenvolve bem emocionalmente. E as emoções são fundamentais. Na criança, fica muito mais fácil da gente visualizar. Comeu açúcar demais, a gente já percebe um comportamento diferente. Ficou muito tempo na tela, ficou muito tempo no computador, na televisão, no celular, a gente já percebe uma irritabilidade maior. É muito mais visível, né, o comportamento. No adulto, isso fica um pouco mais mascarado, mas não é que não aconteça. E aí eu te pergunto, que momento da vida que a gente liga uma chavinha e tudo que era importante pra gente deixa de ser? Então, apesar da gente ter aí um outro componente, um outro componente cerebral, partes realmente mais sofisticadas, entendimento, uma emoção mais estabilizada, a maioria das coisas continua sendo importante para você, mesmo enquanto adulto. Isso porque você não virou nem máquina e o seu sistema nervoso não é de ferro. Então você precisa ainda ter momentos de prazer. Poxa, Fernanda, mas eu estou num período da minha vida que não dá. Esse dia eu não consegui. Ok. E é por isso que somos adultos. Para a gente entender esses momentos e a gente administrar. Mas fazer desse cenário a sua rotina, o seu dia a dia, a forma como você se desenvolve, né, que você vive os dias, isso não é saudável. Porque isso faz com que você pense que você é realmente uma máquina, né? Isso é coisa de criança, eu não vou me dar esse luxo, isso não cabe na minha rotina, eu tenho muitas coisas para fazer, eu não vou perder tempo com isso. E muitas vezes o perder tempo se torna até planejar. Eu não vou planejar, não me dá tempo de planejar, eu tenho que fazer. É mão na massa. Gente, isso é perigoso demais e eu quero te convidar verdadeiramente a você refletir a forma como você está vivendo dia após dia, porque isso pode estar se tornando crônico para você. Privação de sono, privação de prazer, privação de divertimento, de alegria, privação de descanso. Por que eu separo, né? Porque muitas vezes você não precisa dormir, mas você precisa ter uma pausa durante o dia. Aquilo precisa fazer parte da sua rotina. Privação do seu vínculo com o seu corpo, você não consegue mais identificar se é cansaço, se é irritabilidade, que sentimento que você tem, se está saciado, se não está saciado. E privação de espontaneidade. Não, esse ambiente eu tenho que agir assim. Esse ambiente, é claro que a gente tem normas, né? De formas de se comportar em cada ambiente. Mas você perde a sua conexão com você mesmo. Então, o que você tem que responder? Você percebe o ambiente para você responder. O que você tem que falar? Como eu tenho que ser? Isso é perder a espontaneidade. Consegue entender? E esse tipo de comportamento de forma repetida te torna mais irritado, mais ansioso, mais desmotivado, mais vazio, mais exausto. Então, aqui é o momento de você parar, refletir com esse vídeo e botar a mão na consciência realmente. Como é que você está fazendo, como é que você está vivendo, como é que você está se exigindo. Porque por mais que você pregue uma coisa, se você tem filho então e prega uma coisa e faz outra, por mais que você pregue uma coisa e você fale repetidas vezes, o seu cérebro ele não vai entender o discurso. Ele vai entender o que você vive, a sua rotina, como você age durante o dia. Então, gente, é preciso descansar, é preciso brincar. Fernanda, mas eu não vou pro escorrega, não é isso. Mas é preciso ter brincadeiras, né? Um momento de divertimento, um momento relax durante o seu dia. É desacelerar, sentir prazer, rir verdadeiramente. Tem pessoas que às vezes eu converso e a pessoa fala assim, Fernanda, não me lembro a última vez que eu ri, a última vez que aquilo foi tranquilo para mim, que eu agi de forma natural, leve, sem peso. Então, você precisa ter esse momento de partida, você precisa ter dias mais leves para que você saia desse modo de sobrevivência e comece a ter dias verdadeiramente melhores para você, uma qualidade melhor para você. E aqui vem uma confusão comum, né? Assim, e se eu brincar eu vou ser imaturo, irresponsável? Se eu ficar falando de cuidar de mim, você não precisa ficar verbalizando, não, eu preciso desse momento porque eu estou cuidando de mim, porque é um autocuidado. Você não precisa pesar o seu autocuidado.
Isso tem que se tornar leve, isso tem que se tornar parte da sua vida. Ah, não, gente, agora uma pausa, vou tomar um café, vou tomar uma água, vai ao banheiro, faz uma brincadeira com alguém, se descontraia com alguém. Isso é importante. Ter dias melhores. Faça uma piada, ria de você mesmo, por vezes, isso é maravilhoso, né? Então, assim, tem gente que acha que se eu der uma pausa aqui e parar 5 minutos sem fazer nada, você é uma preguiçosa. Não, não vai. Descansar não é preguiça. Descansar faz parte do seu funcionamento, do seu bom funcionamento emocional. E a gente já sabe, você também já sabe, que o seu funcionamento emocional, a forma como você está se sentindo, ela interfere em toda a sua vida, em todos os seus papéis, inclusive na sua produtividade. Então achar que parar para planejar, parar para descansar, parar para dormir bem, para se alimentar é perda de tempo, isso afeta diretamente a forma como você produz, como você encara os seus dias. Então imagina se você começar a aplicar hoje na sua vida o modelo que a gente sugere que a criança aplique também na vida dela. Dormir no horário, minimamente respeitar o horário de sono, fazer ali uma higiene de sono, de telas, né? Ter pausas reais no seu dia, controlar o tempo que você fica no celular, ter momentos de diversão, mas sem culpa, tranquilo, ter contato de qualidade com pessoas que você ama, que são importantes para você, cuidar das suas relações, ter contato com o sol, com a natureza, movimentar o seu corpo. Pensa nisso. Aí, fazendo isso, a gente já chega para o segundo passo, que é sonhar, imaginar, né? Ter mais curiosidade na vida. A gente vai se tornando emocionalmente mais estruturado para que a gente dê passos e alavanque a nossa vida na direção do que a gente quer conquistar. Então não pensa assim, Fernanda, se eu fizer isso eu vou ser infantil. Não, você vai ser humano. Né? Pessoa que não se enxerga isso, paga um preço depois, a conta chega. Inevitavelmente a conta chega. Então, gente, cuidar de si não é imaturidade, brincar não é irresponsabilidade, descansar não é preguiça. Então, o que a gente vê clinicamente é o oposto, né? Adulto emocionalmente mais saudáveis são aqueles que conseguem integrar aí essa criança e não calar, silenciar. A gente precisa ter essa parte dentro da gente. Eles trabalham, produzem, se responsabilizam, mas não se abandonam no processo. Então, te convido a realmente olhar a sua vida, né? Como é que está o seu horário de dormir? Você está minimamente respeitando o seu horário de sono? Você tem feito pausas reais no seu dia? Você tem momentos de diversão sem culpa? Você tem contato com o sol? Você movimenta o seu corpo? Como é que está a sua imaginação, os seus sonhos, a sua curiosidade? Então isso não infantiliza você como adulto de forma alguma, mas isso te humaniza. Talvez o maior amadurecimento seja esse emocional. Você não precisa aguentar tudo, mas você precisa reconhecer seus limites, reconhecer suas necessidades, reconhecer que você não é, né, uma exceção, que a gente é humano, realmente, tá? Bom, se esse vídeo te fez pensar, eu te convido a olhar para sua rotina com mais honestidade. E se você conhece alguém que vive nesse modo de eu dou conta de tudo, compartilhe esse vídeo. Às vezes o que a gente chama de maturidade é só um abandono bem justificado, né? E se quiser continuar essa conversa e outras conversas com outros temas, eu te espero aqui no canal. Um beijo e até a próxima!